Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para a nossa aula sobre recursos hídricos no Brasil e vamos ver um pouquinho ainda sobre o ciclo hidrológico, tá? Só para fixar na memória, certo? O ciclo hidrológico a gente vai ter como se fosse um círculo. Imagina um círculo e nesse círculo tem uma seta. Então, a água que está lá no céu, certo? Nas nuvens, ela vai precipitar, ou seja, cair em forma de chuva ou de neve. Vocês podem ver aí na imagem, certo? Tem precipitação. Então, ela vai cair em forma de chuva ou de neve. E parte dessa água que vai cair da chuva, ela vai infiltrar no solo, né? Ela vai entrar no solo, né? E criar esse aí lençol freático, que nessa parte marronzinha vocês podem observar que tem uma linhazinha azul com setinhas, né? Então, aí é o lençol freático, tá bom? Que também vai formar as bacias subterrâneas, águas subterrâneas, né? Que é aquela água que fica lá embaixo do solo, tá bom? Então, precipitou, choveu, uma parte vai o quê? Vai infiltrar, certo? No solo. A outra parte, ela vai abastecer os rios, que a gente pode ver também esse rio, né? Que vai aí para o oceano. E outra parte, ela vai regar, né, a vegetação. Então, ela vai nutrir aí a planta, as árvores. Aí, o que acontece? Essa água que foi para o rio e para a planta, ela vai voltar novamente para o céu através da evaporação, onde os raios solares, com o calor, vai fazer com que essa água evapore. Imagine uma panela no fogo com água. Né? Quando ela começa a esquentar bastante, começa ali borbulhar, aí você começa a ver uma fumacinha subindo. Então, são pequenas gotículas de água evaporando, né? Então, ela fica mais leve, mais solta ali, aquelas partículas de água, e elas começam a entrar em forma de vapor, né? Então, ela vai subindo, certo? Então, aí a gente vai ter essa evaporação também dos oceanos e a transpiração das plantas. A gente pode observar isso se a gente acordar bem cedinho e olhar, às vezes tem uma neblina, né? Tem um nevoeiro. Ali, o que está acontecendo? É porque está tendo a transpiração das plantas e também um pouco da evaporação da água dos rios ou, por exemplo, do mar, né? Se estiver próximo do mar, dá para perceber. Então, essa água subindo novamente em forma de vapor para formar as nuvens. E quanto mais alto ela chega, mais baixa é a temperatura, né? Então, quanto mais alto vai subindo, mais baixa vai ser a temperatura. Então, ela vai condensar, ou seja, ela vai se tornar cristalzinhos de gelo. Não sei se vocês já viram alguma geladeira que fica umas raspas de água, parece gelo, né? A pessoa passa a mão assim, chega a derreter. É a mesma coisa das nuvens, certo? É a mesma coisa. Então, essa água que se tornou vapor e evaporou, ela vai subindo. A temperatura diminui, então ela se condensa, forma pequenos cristalzinhos de gelo, que depois, né, ela acaba precipitando. Mas aí, porque ela precipita, é para outra aula, tá bom? Mas aí a gente faz esse ciclo, então ela vai cair de novo em forma de chuva, vai abastecer os rios, regar a vegetação, os oceanos também vai abastecer os oceanos, aí depois ela evapora, aí se forma em nuvem de novo, aí depois chove, por isso que é chamado de ciclo, tá? E agora sobre os recursos hídricos no Brasil. O Brasil é considerado uma potência econômica mundial quando o assunto é a disponibilidade hídrica, ou seja, de água. Haja vista que o território brasileiro concentra cerca de 12% de todas as reservas de água existentes no mundo. Mas, professora, somente 12% de água? Mas vocês têm que lembrar que a maior parte de água do nosso planeta, ela está encontrada em áreas subterrâneas, que a gente viu, né, debaixo do solo,
E uma outra parte, ela está congelada nas geleiras. Então não tem como a gente ir lá na geleira, né? Pegar um pedacinho lá do gelo, esperar derreter e tomar. Certo? Então, a disponibilidade que a gente vai ter de água doce no Brasil, ela é considerada muito alta, tá bom? Né? É o recurso hídrico no Brasil, então tem a disponibilidade muito alta em relação aos outros países. Imagina, no mundo nós temos 192 países e o Brasil é o que possui 12%. Aí você pega e divide quanto? 100 menos 12, quanto é que dá? 86. Opa, 88. Tá bom? A gente vai ter aí 88. Muito bem, tava esperando vocês fazerem o cálculo. Fizeram, né? Então, você divide 88% para 191. Olha só, vai dar pouquíssimo, né? Então, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de água em relação com os outros países espalhados pelo mundo inteiro. Mas isso não significa que o país não passe ou nunca tenha passado por crises de falta de água. E a principal razão é a questão da distribuição da água no Brasil e sua utilização. Na imagem abaixo, vocês podem observar as bacias hidrográficas que nós vamos ter no Brasil, certo? A maior delas, né, vocês podem ver aí, é num tom de um verde mais escuro. E a gente vai ter outras regiões também que tem outras bacias hidrográficas, tá? Mas só que nós vamos ver algumas questões aqui a seguir. Podemos dizer que as reservas de água encontram-se mal distribuídas no país. A região norte, que tem a Amazônia, né, que tem aquele rio Amazônia bem grande, né, o maior, é a que apresenta a maior parte da disponibilidade, enquanto as regiões Nordeste e Sudeste apresentam um número menor dessas reservas, seguindo uma ordem inversamente proporcional ao número de habitantes dos respectivos lugares em questão. Aí a gente pode ver uma tabela, certo? Que é a disponibilidade hídrica per capita, que é o metro cúbico utilizado por habitante durante um ano, tá? E nós vamos ter aí alguns estados e a situação, né, dessa disponibilidade hídrica. E é considerado como riquíssimo quando é maior que 20.000 metros cúbicos de água por habitante ao ano. Nós vamos ter o muito rico, que é a disponibilidade de 10.000 metros cúbicos por habitante ao ano. Nós vamos ter uma situação que é considerado rico em disponibilidade hídrica, né, que tem aí 5.000 metros cúbicos por habitante ao ano. A situação adequada, que a gente vai ter 2.500 metros cúbicos por habitante ao ano. E nós vamos ter pobres, também considerado, que vai ter também, que é menor, tá? Esse símbolo aí invertido aí, é menor que 2.500 metros cúbicos por habitante ao ano. Nós vamos ter uma situação crítica também, que é menor, né, que 1.500 metros cúbicos por habitante ao ano, né? Isso de água. Vocês já encontraram aí o estado de Alagoas? Vamos procurar? Então, a situação do nosso estado, ele se encontra aí considerado como uma situação pobre de distribuição de água, certo? Que é menor que 2.500 metros cúbicos por habitante ao ano. Isso daí é uma média, tá bom? Depois, futuramente, vocês aprendem a fazer essa média. Mas o importante é vocês saberem que num estado que tem maior população e menos reserva de recursos hídricos, o que vai acontecer? Aquela água vai ser dividida para mais pessoas, então, né, a quantidade ali vai ser menor para cada pessoa. É como se você imaginasse uma casa e tem uma caixa d'água de 1.000 litros, certo? Nós vamos ter uma caixa d'água de 1.000 litros e só mora uma pessoa nesta casa. E você vai comparar com outra casa que também tem uma caixa que comporta 1.000 litros de água, mas só que tem
5 pessoas morando nessa casa. E aí? Qual é a casa que vai ter, né? É o seu morador com mais litro de água só para ela? Não é a casa que só tem uma pessoa? Então, nas regiões do nosso país, a gente vai ter assim também. A quantidade de água dividido pelo número da população, da quantidade de habitantes. Aí é dito se é riquíssimo, muito rico, rico, situação adequada, pobre ou situação crítica, tá bom? Como podemos perceber, o índice per capita da disponibilidade hídrica, isto é, a quantidade de recursos hídricos disponíveis em relação ao número de habitantes, é maior em estados pertencentes à região norte e centro-oeste do país, exceto o Rio Grande do Sul, pois essas áreas apresentam uma menor densidade populacional, ou seja, número de habitantes, tá, naquela região, e bacias hidrográficas com maiores vazões, né, que tem mais água ali. Nos demais locais, a disponibilidade é menor que 20.000 metros cúbicos para cada habitante durante o ano, chegando em alguns locais a níveis inferiores a 1.500 metros cúbicos, como a gente viu na tabela anterior, tá bom? Então, nesse caso do assunto, é vocês entenderem essa distribuição hídrica no nosso país. Tem regiões que tem mais água e menos população. Então, ali vai ter mais água, né, para cada pessoa. Já tem regiões do nosso país que tem uma população maior, certo? E tem poucos recursos hídricos, tá bom? Poucos recursos hídricos ali. Então, vai ter o que? Uma disponibilidade de água ali, uma quantidade menor para cada habitante, porque vai ter que ser dividido entre eles, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso exercício, respondam, tirem foto, mandem para mim e muito obrigada pela participação. Até a nossa próxima aula.